Olhe bem para a imagem. Um casal de costas diante de uma casa marcada pelo tempo, segurando duas malas gastas. Não são apenas malas, são tudo o que sobrou de uma vida inteira. Daniel e Mariana perderam aquilo que levaram anos para construir. A terra, o gado, os sonhos. Restou apenas a coragem de recomeçar do zero. Mas o que eles ainda não sabiam é que atrás daquelas paredes descascadas, o destino preparava algo que mudaria tudo para sempre. O sol nascia devagar sobre a fazenda Boa Esperança, naquela manhã de outubro. O orvalho ainda cobria o capim, e o canto dos pássaros se misturava ao mugido distante do gado. Daniel Carvalho abriu a janela do quarto e respirou fundo. Era o cheiro da terra molhada, o cheiro que ele conhecia desde menino, o cheiro de casa. Aos 42 anos, Daniel era um homem de poucas palavras, mas de mãos calejadas e olhar firme. Tinha herdado a fazenda do pai, e o pai dele havia herdado do avô. Eram 3 gerações enraizadas naquele pedaço de chão, no interior de Minas Gerais. Cada cerca, cada curral, cada árvore tinha uma história, e ele sentia orgulho de cada uma delas. "Bom dia, meu amor", disse Mariana, entrando no quarto com uma caneca de café fumegante nas mãos. Mariana Carvalho era a alma daquela casa. Tinha 38 anos, cabelos castanhos sempre presos num rabo de cavalo e um sorriso que parecia capaz de iluminar até os dias mais nublados. Tinha conhecido Daniel ainda na juventude, num arraial de festa junina na cidade vizinha. Casaram-se 2 anos depois e desde então construíam juntos, tijolo por tijolo, o sonho que agora os cercava. "Bom dia, Mari." Daniel pegou a caneca e deu um beijo na testa dela. "Hoje vou levar o gado pro pasto novo. O Lucas já tá lá embaixo me esperando. Não esquece de almoçar, hein? Você sai sem comer e depois fica fraco no meio do dia." Daniel sorriu. Era assim todo dia. Ela cuidando dele, ele cuidando da terra. Uma engrenagem simples, mas perfeita. Lucas era o filho do casal, um rapaz de 18 anos, alto, de ombros largos, herdeiro do mesmo olhar firme do pai. Estudava na cidade durante a semana, mas nos fins de semana voltava para ajudar na fazenda. Sonhava em cursar agronomia para um dia modernizar tudo aquilo, mas sem perder a essência que o avô e o bisavô tinham deixado. "Pai, o senhor demorou", gritou Lucas de longe, encostado na porteira. "A gente vai perder o melhor da manhã." "Calma, moleque, a terra não vai a lugar nenhum." Os 2 montaram nos cavalos e seguiram pelo caminho de terra. O sol já começava a esquentar, e o céu estava de um azul tão limpo que parecia pintado à mão. Daniel olhou para o filho cavalgando ao seu lado e sentiu um aperto bom no peito. Era para isso que ele trabalhava. Era para isso que acordava antes do galo cantar. Para deixar para Lucas um dia tudo aquilo que tinha recebido do seu próprio pai. "Pai, o senhor já pensou no que vai fazer quando eu me formar?" perguntou Lucas enquanto os cavalos seguiam em passo lento. "Já. Vou continuar fazendo o que sempre fiz, trabalhar a terra." "Por quê?" "Eu estava pensando, a gente podia investir em irrigação, modernizar o curral. Tem umas técnicas novas que aprendi na escola, pai. Daria para dobrar a produção em 2 anos. Daniel sorriu de canto. Aquele menino tinha cabeça boa. Não era um sonhador qualquer. Era um sonhador com plano. "A gente conversa, filho. Esse ano está sendo bom. Se Deus quiser, no fim do ano a gente senta com a sua mãe e decide." O dia transcorreu como tantos outros. Daniel e Lucas trabalharam até o sol esquentar demais, almoçaram debaixo de um pé de manga e voltaram para casa quando o céu começou a se tingir de laranja. Mariana esperava na varanda com um bolo de fubá quentinho e café passado na hora. Era a vida que eles tinham, simples, dura, mas plena. O que nenhum deles sabia naquela tarde era que o destino já estava em movimento, que num lugar muito distante dali, decisões estavam sendo tomadas, papéis estavam sendo assinados e nuvens negras se acumulavam silenciosamente sobre a fazenda Boa Esperança. 2 semanas depois, Daniel desceu na cidade para resolver umas pendências no banco. Era uma quinta-feira comum. Vestiu sua camisa xadrez mais limpa, colocou o chapéu de palha e pegou a velha caminhonete azul. Mariana o acompanhou até o portão.
Volta logo, viu? Hoje à noite eu faço aquela galinhada que você gosta. Tô de volta antes do meio-dia, Mari. Ele não voltou antes do meio-dia. Quando chegou ao banco, foi recebido pelo gerente com um aperto de mão frio. Daniel já o conhecia havia anos. Sempre tinham se tratado com cordialidade, quase como amigos, mas naquele dia, algo no olhar do gerente estava diferente. Daniel, senta aí. Precisamos conversar. Aconteceu alguma coisa, seu Roberto? O homem suspirou, ajeitou os óculos e abriu uma pasta sobre a mesa. Daniel, você se lembra do empréstimo que seu pai fez há 15 anos? Aquele que foi renegociado 3 vezes? Lembro. Mas isso já foi pago, não foi? O senhor mesmo me disse no ano passado que estava tudo certo. É aí que está o problema. Houve uma irregularidade. A gente descobriu agora numa auditoria. Parte daquele empréstimo nunca foi quitada de verdade. Foi rolada várias vezes e os juros se acumularam. Daniel sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Apertou as mãos sobre o joelho para não demonstrar o desespero que começava a subir pela espinha. Quanto, seu Roberto? Daniel, quanto? O gerente abaixou os olhos. 800 mil reais. Por um instante, Daniel achou que tinha ouvido errado. Olhou para o homem à sua frente esperando que ele risse, que dissesse que era uma piada de mau gosto. Mas o silêncio que se seguiu confirmou o pior. 800 mil reais. Era mais do que toda a sua produção de 2 anos. Era mais do que a fazenda inteira valia se vendessem tudo. Mas como pode ser isso? Eu vinha pagando direitinho todo mês. Nunca atrasei uma parcela. Você pagava os juros, Daniel. O principal nunca foi tocado. E com a inflação dos últimos anos, com a renegociação que seu pai fez sem entender direito o contrato, a dívida cresceu. Daniel saiu do banco como quem sai de um pesadelo. O sol da rua parecia mais forte do que nunca. As pessoas passavam à sua volta, conversando, rindo, vivendo suas vidas normais. E ele ali, parado na calçada, segurando uma pasta cheia de papéis que diziam, em letras frias, que toda a sua vida estava por um fio. Sentou-se na caminhonete e ficou ali, imóvel, por quase 1 hora. Não conseguia ligar o motor. Não conseguia pensar no que dizer a Mariana. Como contar à mulher que ele amava, que tinha confiado nele a vida inteira, que estavam à beira de perder tudo. Quando finalmente chegou em casa, Mariana percebeu na hora. Ela conhecia aquele homem como conhecia as linhas da própria mão. Bastou um olhar. Daniel, o que foi? Ele tirou o chapéu, sentou na cadeira da cozinha e por um longo momento não disse nada. Mariana puxou uma cadeira e sentou na frente dele, pegando suas mãos. Me conta, meu amor, aconteceu alguma coisa? E então, com a voz embargada, Daniel contou. Contou sobre o empréstimo do pai, sobre a auditoria, sobre os 800 mil reais. Contou que tinha 30 dias para apresentar uma solução, ou o banco entraria com ação na justiça e tomaria a fazenda. Mariana ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou, ela apertou as mãos dele com força e disse algo que Daniel nunca esqueceria. A gente vai dar um jeito. Sempre deu. E dessa vez não vai ser diferente. Mas dessa vez foi diferente. Os 30 dias passaram rápido demais. Daniel tentou de tudo. Bateu na porta de amigos, de parentes, de outros fazendeiros da região. Alguns ofereceram pequenas quantias, gestos de solidariedade que mal cobriam uma fração da dívida. Outros baixaram a cabeça, envergonhados, dizendo que não podiam ajudar. E houve aqueles que, ao saber do tamanho do problema, simplesmente deixaram de atender as ligações. Lucas, ao saber, ofereceu trancar a faculdade e voltar para trabalhar em tempo integral. Daniel não permitiu. Você termina seus estudos, filho. Isso aqui é problema meu e da sua mãe. Você não vai pagar pelos meus erros. Pai, o senhor não errou em nada. Foi o vovô que... Eu sou o responsável agora, Lucas. E é isso que um homem faz. Assume as responsabilidades. No 29º dia, Daniel teve uma última esperança. Procurou um investidor da cidade grande, um homem que comprava fazendas em dificuldade. Pensou que talvez pudesse vender uma parte das terras e salvar o resto. O investidor veio, andou pela propriedade, fez perguntas, anotou tudo num caderninho.
No fim do dia fez uma oferta. Era uma humilhação. Pagaria menos de 1/3 do que a fazenda valia. Mas dava para quitar a dívida e ainda sobraria um pouco para começar de novo em algum outro lugar. Pensa bem, seu Daniel. É pegar ou largar. Se o banco tomar a fazenda, o senhor não recebe nada. Comigo, ao menos, o senhor sai com alguma coisa no bolso. Naquela noite, Daniel e Mariana ficaram acordados até de madrugada, sentados na varanda, olhando as estrelas, sem coragem de tomar a decisão que sabiam que era inevitável. Mari, eu não quero vender a terra do meu pai, do meu avô. Isso aqui é tudo o que a gente tem. Eu sei, meu amor, eu sei. Mas se a gente não vende, perde tudo e ainda fica devendo. Mariana segurou a mão dele e olhou nos olhos do marido. Havia lágrimas correndo pelo rosto dela, mas a voz estava firme. Daniel, a terra é importante, mas você e o Lucas são mais importantes. A gente vende, a gente recomeça, onde for, do jeito que for, mas a gente recomeça juntos. No dia seguinte, Daniel assinou os papéis. Quando a caneta tocou no papel, foi como se estivesse cortando um pedaço da própria carne. 3 gerações da família Carvalho desapareciam naquele instante, com um simples rabisco. Tiveram 15 dias para tirar as coisas e sair. Foram os 15 dias mais longos da vida de Daniel. Cada cômodo da casa tinha uma memória. Cada cerca, cada árvore, cada pedaço de chão guardava um pedaço da história deles. Mariana embrulhava as louças com cuidado e às vezes parava, olhava para um prato qualquer e começava a chorar baixinho. Daniel fingia que não via. Não tinha forças para consolar ninguém, nem a si mesmo. Lucas voltou da faculdade no fim de semana da mudança. Quando viu o caminhão estacionado em frente à casa, soltou as malas no chão e correu para abraçar os pais. Os 3 ficaram ali, abraçados no meio do pátio sem dizer uma palavra. Não havia palavra que coubesse. "Para onde a gente vai, pai?" perguntou Lucas, depois de um longo silêncio. Daniel respirou fundo. Tinha pensado muito nisso nos últimos dias. Com o pouco dinheiro que sobrou da venda, depois de pagar a dívida, não dava para comprar nada decente perto da cidade. Mas tinha ouvido falar de um lugar lá no fim do interior, onde as terras eram baratas, velhas, abandonadas, mas baratas. Tem uma casa velha em Várzea Funda. Era do finado seu Joaquim, lembra? Aquele primo distante da sua mãe. Ele morreu sem família e a casa tá lá, parada há anos. O sobrinho dele tá vendendo por uma ninharia. É longe, é precário, mas é nosso. Então é para lá que a gente vai, disse Mariana sem hesitar. Mari, você não viu o lugar ainda. Pode ser pior do que você imagina. Não importa, Daniel. Onde você for, eu vou. Lucas olhou para o pai com determinação. E eu também. Eu tranco a faculdade até a gente se ajeitar. Depois eu volto. A gente recomeça juntos. Dessa vez, Daniel não discutiu. Sabia que sozinho não conseguiria. Sabia que precisava da família mais do que nunca. No último dia, antes de fechar o portão pela última vez, Daniel parou no meio do pátio e olhou para a casa. Aquela casa onde tinha nascido, onde tinha aprendido a andar, onde tinha trazido Mariana como noiva, onde tinha visto Lucas dar os primeiros passos. Tirou o chapéu, fechou os olhos por um instante e fez uma promessa silenciosa ao pai, ao avô, a si mesmo. Eu volto. Não sei como, não sei quando. Mas eu volto a ter uma terra minha. Depois colocou o chapéu de novo, virou as costas e caminhou em direção ao caminhão onde Mariana e Lucas o esperavam. A viagem até Várzea Funda durou quase 8 horas. Estradas de terra, buracos, poeira. O sol castigava sem piedade. Quando finalmente chegaram ao entardecer, os 3 desceram do caminhão em silêncio. A imagem diante deles era exatamente o que Daniel temia. Uma casa antiga, de 2 andares, com a tinta descascada, telhas faltando, janelas tortas. O cercado em volta estava caindo aos pedaços. O pasto era seco, amarelado. Não havia gado, não havia plantação, não havia nada além de terra rachada e silêncio. Mariana segurou firme a mão de Daniel. Lucas olhava ao redor, tentando esconder o aperto no peito. "É isso?" perguntou o rapaz com voz baixa. "É isso, filho.
pelo menos por enquanto. Os três ficaram parados ali, em frente à casa, segurando as malas. O vento quente levantava a poeira da estrada. O sol se punha lentamente atrás da construção arruinada, tingindo o céu de um laranja melancólico. Daniel sentiu Mariana apertar sua mão com mais força. Olhou para ela. Havia lágrimas em seus olhos, mas também algo mais. Algo que ele não via há semanas. Coragem. A gente começa amanhã, disse ela. Hoje a gente só descansa. Naquela noite, dormiram no chão da sala, sobre cobertores que tinham trazido na mala. A casa cheirava a mofo. Havia ratos correndo no sótão. Mas, pela primeira vez em muitas semanas, Daniel sentiu uma estranha paz. Tinham perdido tudo, mas estavam juntos. E enquanto estivessem juntos, ainda havia chance. O que nenhum deles podia imaginar naquela primeira noite em Várzea Funda era que aquela casa velha guardava um segredo. Um segredo que tinha sido enterrado havia muitos anos, esquecido por todos, mas que ainda estava lá, esperando paciente o dia em que alguém finalmente o encontrasse. E esse dia estava muito mais próximo do que eles imaginavam. A primeira semana em Várzea Funda foi a mais dura que a família Carvalho já tinha enfrentado. Daniel acordava antes do sol nascer e ia para o quintal arrancar mato. Mariana lavava as paredes da casa com um pano e um balde de água, tentando devolver alguma dignidade àquelas tábuas envelhecidas. Lucas consertava o que conseguia, com as ferramentas velhas que tinham achado num barracão nos fundos. Não havia eletricidade nos primeiros dias. A água vinha de um poço antigo e era preciso puxar com uma corda que machucava as mãos. Cozinhavam num fogão a lenha que Daniel conseguiu acender depois de muito esforço. Tomavam banho com água fria. Dormiam ouvindo o vento bater nas janelas tortas e ainda assim ninguém reclamava. "Pai, olha só", disse Lucas numa manhã, mostrando uma horta improvisada que tinha começado nos fundos. "Plantei umas sementes que achei numa lata no barracão. Não sei se vão dar, mas vale tentar." Daniel pôs a mão no ombro do filho e sorriu pela primeira vez em muito tempo. "Vão dar, filho. Vão dar sim." Mariana, por sua vez, descobriu que tinha jeito para algo que nunca tinha tentado antes. Encontrou no sótão da casa uma máquina de costura antiga, dessas de pedal coberta de poeira. Limpou com cuidado, lubrificou as peças com óleo de cozinha e em poucos dias estava costurando. Começou consertando as próprias roupas da família. Depois ofereceu o serviço para algumas mulheres do povoado vizinho. Cobrava pouco, quase nada, mas era o primeiro dinheiro que entrava em casa desde a mudança. "Daniel, olha", disse ela uma noite, mostrando algumas notas amassadas. "Não é muito, mas é um começo." Daniel pegou o dinheiro nas mãos e olhou para a esposa com os olhos marejados. Aquela mulher era a sua força, sempre tinha sido. "Mari, eu prometo. Um dia eu vou te dar tudo de volta. Tudo que a gente perdeu. E mais." "Daniel, eu não preciso de tudo. Eu só preciso de você. E do nosso filho. O resto a gente conquista." Os dias foram virando semanas. As semanas, meses. Aos poucos, a fazenda Boa Esperança ficava para trás na memória, e Várzea Funda começava a se tornar lar. Não era fácil. Havia dias em que Daniel acordava com o peito apertado, sentindo falta da terra antiga, do gado, dos vizinhos. Havia noites em que Mariana chorava em silêncio, com saudade da cozinha grande, do quintal florido, das amigas que tinha deixado. Mas havia também os pequenos milagres do dia a dia. A horta de Lucas começou a dar frutos, tomates, alfaces, couve, cenoura. O suficiente para a família comer e ainda sobrar um pouco para vender na feira do povoado. Daniel arranjou trabalho como ajudante numa fazenda vizinha, cuidando de cavalos. Pagava pouco, mas era honesto. Mariana ampliou a clientela da costura e logo tinha encomendas todas as semanas. Foi numa tarde de domingo, 3 meses depois da mudança, que tudo começou a mudar de verdade. Lucas tinha decidido limpar o porão da casa, um cômodo escuro e úmido que ninguém tinha mexido ainda. Estava cheio de tralhas antigas, móveis quebrados, caixas mofadas. Daniel o ajudava, carregando os móveis pesados para fora. "Pai, olha isso aqui", chamou Lucas do fundo do porão. Daniel se aproximou.
O filho estava com uma lanterna apontada para uma das paredes. Lá, escondido atrás de uma estante velha de madeira, havia um pedaço de parede que parecia diferente do resto. Os tijolos estavam mais novos e a argamassa tinha uma cor ligeiramente distinta. Parece que alguém tampou um buraco aqui, disse Lucas. Pode ser que seja só uma reforma antiga, filho. Mas por que tamparia bem atrás da estante? Se fosse uma reforma comum, seria à vista. Daniel franziu a testa. O menino tinha razão. Pegou uma marreta velha que estava num canto e, com cuidado, começou a bater na parede. Os tijolos cederam mais fácil do que ele esperava. Dali a pouco, havia um buraco grande o suficiente para enfiar o braço. Lucas apontou a lanterna para dentro. Lá, no meio da poeira e das teias de aranha, havia uma caixa de madeira escura, do tamanho de uma maleta pequena, com fechos de metal enferrujados. Pai, o que é isso? Não sei, filho. Vamos tirar com cuidado. Os dois levaram a caixa para a sala. Mariana estava na cozinha e, ao ouvir a movimentação, veio ver o que era. Quando viu a caixa sobre a mesa, levou as mãos à boca. De onde veio isso? Estava escondida numa parede do porão, mãe, atrás de uma estante. Alguém tampou com tijolos. Daniel forçou os fechos enferrujados com uma chave de fenda. Custaram a abrir, mas finalmente cederam. Quando ele levantou a tampa, os três ficaram em silêncio. Dentro da caixa havia um maço grosso de papéis amarelados pelo tempo, cuidadosamente embrulhados em tecido. Daniel pegou o maço com as mãos trêmulas. Eram cartas, escrituras, documentos e uma caderneta de couro, preta, com o nome do antigo dono gravado em letras douradas. Joaquim Pereira de Almeida. É o primo da sua mãe, Mari, disse Daniel. Mariana se aproximou com lágrimas nos olhos. Mal tinha conhecido o tio, mas se lembrava dele como um homem reservado e honesto. Daniel começou a folhear os documentos. Eram contratos antigos, escrituras de terras, recibos de pagamento e, entre eles, um documento maior, com selo de cartório, datado de mais de 40 anos antes. Daniel leu o documento devagar e, à medida que lia, suas mãos tremiam mais e mais. Quando terminou, levantou os olhos para Mariana com uma expressão que ela nunca tinha visto. Mari, senta aqui. Você precisa ver isso. O que é, Daniel? Me conta. É uma escritura. De terras. Terras que pertenciam ao seu Joaquim. Terras que, segundo esse documento, nunca foram vendidas. Como assim, pai? Lucas se aproximou, intrigado. Daniel explicou o que tinha entendido. Seu Joaquim, o antigo dono da casa, tinha sido um homem cuidadoso. Muitos anos antes, havia comprado um pedaço de terra grande perto do povoado, com a intenção de plantar café, mas tinha adoecido pouco depois e nunca conseguiu trabalhar a propriedade. Com o tempo, as terras foram esquecidas. Como ele morreu sem filhos e sem testamento conhecido, ninguém soube da existência daqueles documentos. O sobrinho que vendeu a casa para Daniel certamente não sabia. Caso contrário, jamais teria vendido por uma ninharia. Mas espera, pai, disse Lucas. Essas terras agora são... de quem? Daniel olhou para Mariana com lágrimas nos olhos. São da sua mãe, filho, pelo direito de herança. Ela é a parente viva mais próxima do seu Joaquim. Sempre foi. Só ninguém sabia disso, porque ninguém sabia que essas terras existiam. Mariana levou as mãos ao peito e sentou na cadeira sem conseguir falar. Lucas abraçou a mãe. Daniel se aproximou e abraçou os dois. Por um longo momento, os três ficaram ali, em silêncio, abraçados na pequena sala da casa velha, sem conseguir acreditar no que tinham acabado de descobrir. Mas a história não acabava ali. Nos dias seguintes, Daniel foi ao cartório da cidade mais próxima com os documentos. O cartorário, um senhor de óculos espessos, conferiu cada papel com extrema atenção. Pediu para Daniel voltar uma semana depois. Foi a semana mais ansiosa da vida da família. Quando Daniel voltou ao cartório, o cartorário o recebeu com um sorriso. Senhor Carvalho, os documentos são todos legítimos. A escritura está em ordem devidamente registrada na época. Sua esposa, como única herdeira viva do senhor Joaquim, tem direito legal a essas terras. Mas,
Como ninguém soube disso antes? Porque o senhor Joaquim nunca registrou a posse dele depois da compra. Ele guardou os documentos consigo e nunca foi ao cartório atualizar. Acontece muito, infelizmente. Pessoas compram terras e esquecem de fazer a transferência completa. Mas a escritura é válida. As terras são da sua esposa. E essas terras, onde ficam exatamente? O cartorário sorriu de novo. Senhor Carvalho, são quase 200 hectares. Terras boas, de planície, com nascentes. Hoje em dia valem muito. Daniel saiu do cartório segurando os documentos contra o peito. Sentou na caminhonete e chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de incredulidade. Chorou pelos meses de aperto, pelas noites mal dormidas, pelas humilhações que tinha sofrido. Chorou por Mariana, por Lucas, por si mesmo. Quando voltou para casa, Mariana o esperava na varanda. Bastou um olhar para ela entender. Os dois se abraçaram em silêncio e Lucas, que estava na horta, correu para se juntar a eles. A família tinha sido salva. Mas Daniel ainda tinha uma decisão a tomar. As terras eram valiosas. Podiam vender, pagar tudo o que deviam, comprar uma fazenda nova, voltar à vida que tinham antes. Era o caminho mais fácil. Naquela noite, sentados na varanda da casa velha, os três conversaram. A gente pode vender e voltar para Minas, disse Daniel. Comprar uma fazenda nova, talvez até melhor que a Boa Esperança. Mariana ficou em silêncio por um momento, olhando para o céu estrelado. Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente chegou aqui há 3 meses, o que você sentia? Eu sentia que tinha perdido tudo, que minha vida tinha acabado. E hoje? O que você sente? Daniel pensou. Olhou para a casa velha às suas costas. Olhou para a horta de Lucas. Olhou para a oficina de costura improvisada de Mariana. Olhou para o céu de Várzea Funda, tão diferente do céu de Minas Gerais, mas igualmente bonito. Hoje eu sinto que tenho uma família, e que essa família é mais forte do que qualquer fazenda. Mariana sorriu. Então, por que voltar? A gente pode usar essas terras para construir algo novo. Aqui, onde a gente já começou de novo. Lucas concordou. Pai, eu pensei muito nisso esses dias. A terra que herdamos é boa para plantio. A gente pode começar uma plantação. Eu termino a agronomia e, quando voltar, ajudo a senhora a modernizar tudo, igual eu queria fazer na Boa Esperança. Daniel olhou para a esposa e o filho. Sentiu que dentro dele algo finalmente se ajustava. A vida tinha tirado tudo e depois tinha devolvido, mas tinha devolvido de um jeito diferente. Não como uma restituição, mas como uma segunda chance, e essa segunda chance era para ser usada com sabedoria. Tá decidido, disse ele com a voz firme. A gente fica. Os meses que se seguiram foram de muito trabalho. Daniel usou parte dos recursos das terras herdadas para construir o que precisavam. Reformou a casa velha, deixando-a confortável sem perder a alma. Cercou a propriedade, comprou as primeiras cabeças de gado. Lucas voltou para a faculdade, mas agora com um propósito claro. Sabia exatamente para onde ia voltar e o que ia fazer. Mariana, com o dinheiro que tinha juntado da costura, abriu um pequeno ateliê no povoado. Não precisava mais costurar para sobreviver. Costurava porque amava, e em pouco tempo suas peças eram conhecidas em toda a região. Daniel, por sua vez, plantou. Plantou café, milho, feijão. Plantou esperança, suor, futuro. Trabalhou cada dia daquela terra como se fosse o primeiro e como se fosse o último. 1 ano depois da chegada à Várzea Funda, a propriedade já era irreconhecível. Onde antes havia uma casa caindo aos pedaços, agora havia uma casa de paredes brancas, telhado novo, janelas firmes. Onde antes havia mato e poeira, agora havia plantação verdejante. Onde antes havia silêncio, agora havia o mugido do gado, o canto dos pássaros, o riso da família. Numa tarde de domingo, exatamente 1 ano depois daquele primeiro dia em Várzea Funda, Daniel se sentou na varanda nova com Mariana. Lucas tinha vindo passar o fim de semana e estava lendo um livro no banco ao lado. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja, exatamente como naquela primeira tarde de chegada. Mas dessa vez,
O laranja não era melancólico, era glorioso. Lembra do dia que a gente chegou aqui? Perguntou Mariana. Lembro como se fosse ontem. Você se lembra do que disse? Daniel pensou. Não se lembrava exatamente. Você disse, para onde a gente vai agora? Como se a gente tivesse perdido o rumo. Daniel sorriu com os olhos marejados, e você respondeu que a gente ia recomeçar. Onde fosse, do jeito que fosse. E recomeçamos. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Lucas levantou os olhos do livro e olhou para os pais. Sentiu naquele momento um orgulho que nunca tinha sentido antes. Não era orgulho da propriedade, nem do gado, nem da plantação. Era orgulho de quem eles eram. De como tinham enfrentado a tempestade sem se quebrar. De como tinham transformado uma derrota em vitória. Pai, disse o rapaz com a voz embargada, eu queria te dizer uma coisa. Diz, filho. Eu sempre achei que o senhor era forte porque trabalhava muito. Porque cuidava da fazenda, do gado, da gente. Mas agora eu sei que o senhor é forte por outro motivo. Que motivo? Lucas se levantou e se aproximou dos pais. Porque quando o senhor perdeu tudo, não desistiu. Não largou a mão da mamãe. Não me afastou. Continuou sendo o homem que sempre foi. Só que num lugar diferente. Isso é ser forte de verdade. Daniel abraçou o filho com força. Mariana se juntou ao abraço. Os três ficaram ali, na varanda, abraçados, enquanto o sol se punha sobre a propriedade nova. E foi nesse momento que Daniel entendeu. Entendeu que tinha perdido a fazenda Boa Esperança, mas tinha encontrado algo muito maior. Tinha encontrado a si mesmo. Tinha encontrado o verdadeiro valor da família. Tinha entendido que terra é importante, sim, mas que terra sem amor não vale nada, e que amor mesmo sem terra vale tudo. Anos depois, quando Lucas se formou e voltou para morar com os pais, a propriedade tinha crescido, tinha virado uma das maiores da região. Mas a casa onde a família morava continuava sendo a mesma casa velha que tinham comprado por uma ninharia. Reformada, sim, mas a mesma casa. Daniel fazia questão, porque aquela casa era um símbolo de que, quando a vida tira tudo de você, ainda sobra uma coisa: a capacidade de recomeçar. E foi essa a lição que Daniel deixou para o filho, e que o filho um dia deixaria para os próprios filhos, que não importa o quanto a vida te derrube, não importa o quanto pareça impossível levantar, sempre existe um caminho, sempre existe uma chance. Basta ter coragem para dar o primeiro passo. Basta ter fé para acreditar que do outro lado da escuridão existe luz. Basta ter alguém ao seu lado para segurar a sua mão e dizer: a gente vai dar um jeito, sempre deu e dessa vez não vai ser diferente. Daniel e Mariana perderam tudo, mas quando decidiram recomeçar do zero, descobriram que nunca tinham perdido o mais importante. Descobriram que a verdadeira fortuna não estava na terra que possuíam. Estava nas mãos que se davam, nos olhares que se cruzavam, nos sonhos que se compartilhavam. E essa fortuna ninguém nunca poderia tirar deles.